Olá, dando continuidade aí nas apresentações aqui, nas palestras da programação neurolinguística, introdução. Então hoje nós vamos abordar sobre os pressupostos da programação neurolinguística. Então nessa sequência é muito importante, a gente olhar essa dinâmica metafórica, que os pressupostos trazem para o aprendiz, o practitioner em programação neurolinguística, o praticante. Então, começando a falar disso, o primeiro pressuposto ele é importantíssimo. Assim, o mapa não é o território. Então, na maioria das vezes, o ser humano está alucinado. Então, ele lida com situações pensando que é a realidade não é. Então, esse pressuposto vem alertar a gente para isso, O mapa é só uma referência, ele não é o território. Porque às vezes nós estamos com o mapa na mão e a gente olha então para uma rua e no mapa está muito fácil, olha, é a primeira à direita, só que assim, ele não é o território, porque muitas vezes eu não consigo entrar a primeira à direita, que é contramão, então eu vou ter que dar uma volta imensa para poder chegar naquela localidade. Então isso é muito importante, O aprendiz aí da programação neurolinguística, que a gente chama então do practitioner, lidar com os pressupostos de uma forma mais real, com os pés no chão. Nós estamos falando da programação neurolinguística, nós estamos falando do sistema de crença, e nós agora com os pressupostos nós também estamos abordando um pouco sobre os nossos mapas. Então a gente sempre orienta, evitar julgar, porque quando eu julgo o outro, eu estou embasado no meu mapa e às vezes eu não estou sendo leal com o outro. Por quê? Porque ele tem o mapa dele. Para mim julgá-lo, eu preciso então ter conhecimento qual é o mapa dele. Se eu julgo ele com o meu mapa, eu vou estar alucinando. Então, olha só. O segundo pressuposto vai dizer assim: os melhores mapas permitem um maior número de escolha. Então, quanto mais a pessoa estabelece recurso nessa direção, quanto mais ela então conhece o seu sistema de crença, quanto mais ela amplia o seu mapa, mais ela proporciona para si mesma melhores escolhas. Então isso é muito importante, no dia a dia, a gente então desassociar de muitos afetamentos emocional, desassociar de equívocos que muitas vezes a gente comete, e começar a lidar realmente de uma forma mais real com os nossos recursos. E quanto mais recursos eu tiver, melhores mapas eu tenho, isso permite um número maior de escolha no meu dia a dia. Isso é uma realidade importante. O terceiro pressuposto vai dizer assim: comunicação é a resposta que a gente obtém, não importando qual a intenção. Olha que coisa fantástica. Então, na minha comunicação pessoal e interpessoal, então a gente vai basear o processo pela resposta que eu obtenho. Então, às vezes, eu vou muito bem intencionado numa comunicação, mas o outro então não compreendeu. Então, ele reage dentro daquilo que ele compreendeu com o mapa dele. Então, isso é importante, a gente estar consciente e entender que a programação neurolinguística é uma ciência por excelência em comunicação, e nós vamos então estabelecer esse processo baseado no retorno, no feedback do outro. Então, vamos começar a prestar atenção nisso. Muitas vezes o que eu quero falar, o que eu quero comunicar, o outro não compreende. Então nós já vimos aí numa abordagem anterior, 93% da nossa linguagem ela é não verbal, então é o corpo falando, é a entonação de voz. Somente 7% que a gente está se comunicando de uma forma bem consciente. Então isso é importante, a gente desenvolver recursos e começar a avaliar esse retorno pelo corpo, pela dinâmica da gente prestar atenção nesse movimento do outro. O quarto pressuposto que a gente traz aí, ele vai inclusive entrar num aspecto bem interessante. Então,
Sempre há uma intenção positiva em todo o nosso comportamento. Isso é fundamental. Então, de novo, né? Saindo do julgamento, porque eu não tenho recurso para julgar o outro, porque eu não conheço o mapa do outro, a não ser que eu tenha esse conhecimento. Então, a princípio, toda a intenção é positiva diante do comportamento que está sendo exibido. Então, isso é fantástico, né? A gente começar a trabalhar com os eventos e entender que aqueles eventos são comandados pela mente inconsciente. Aqui na programação neurolinguística nós vamos chamar de mente subconsciente, e ela comanda, né, 93% da nossa dinâmica. Então, quando a gente se deparar com os eventos, e quando a gente se deparar com as nossas atitudes, né, entender que tem sempre uma intenção positiva nessas atitudes que vão colapsar um comportamento. Então, isso ajuda muito, né, no processo de comunicação, né, pessoal, como eu já falei, e interpessoal. O quinto pressuposto, olha só, toda pessoa possui os recursos necessários, porque esses recursos estão no sistema. Então, se uma pessoa pode, todas podem. A PNL, depois nós vamos ter algumas ferramentas fundamentais, né, nesse processo do praticante, do practitioner, vai estar numa abordagem de modelagem, né, onde a gente pode começar a modelar comportamento, né? Então, todos nós temos recursos, os recursos estão no sistema, nós só precisamos desenvolver esses recursos para acessar esse sistema, né? Então, esse também é um pressuposto importante no dia a dia. O sexto vai dizer o seguinte, ó, não existe fracasso, existe apenas feedback. Olha que metáfora fantástica. Então, uma boa parte das pessoas se culpam, né, dentro de uma dinâmica, por derrocada, por fracasso. Aqui, para a programação neurolinguística, quando a gente chega nesse pressuposto, nós vamos entender que, assim, existe feedbacks. Então, se eu tiver consciente, eu vou entender que aquela minha atitude não deu certo, dentro de uma expectativa que eu criei. Mas não quer dizer que ela fracassou. Ela é só um retorno, né, um feedback de uma experiência diferente. A gente vai pegar Thomas Edison, então ele ensaiou mais de 900 vezes tentando desenvolver a luz elétrica, né? E aí desenvolveu uma série de outros inventos, inventou uma série de outras coisas, e ele nunca então se sentiu fracassado. Pelo contrário, cada experiência que ele tinha, ele então lidava com aquilo de uma forma mais natural e com nível de permissão, né, aberto, com a crença aberta, para criar e não para o fracasso. Então isso também vai inserindo a gente, né, nesses aspectos positivos desse conteúdo do praticante em programação neurolinguística. O sétimo pressuposto vai dizer assim: as pessoas sempre fazem as melhores escolhas possíveis. Olha, isso, quando a gente entende isso, a nossa vida então começa a fluir. Porque o primeiro aspecto, né, de um comportamento padrão que nós vamos desassociar é da culpa. Se eu sempre faço as melhores escolhas possíveis, então olha que legal, aquilo que eu escolhi que pode, né, naquela minha expectativa não ter sido atendida, mas ela serve a um propósito maior, ela tem uma intenção positiva. Então vamos começar a lidar com esse dinâmica, né, no dia a dia, e desenvolver recurso para lidar melhor com essas metáforas. Então, oitavo, a energia flui para onde vai a nossa atenção. Nossa, professor, é assim mesmo. Onde eu coloco a minha atenção, eu coloco a minha energia, e é nessa direção que vai fluir o desenrolar das coisas, o acontecer das coisas, o colapso, né, no mundo tridimensional.
Então isso é muito importante. O praticante de programação neurolinguística, nesse nível practitioner, começar a desenvolver essa atitude positiva, sabe? Sair da crítica, né? Sair da vitimação, entender que é um co-criador e pode estar criando a todo momento. Isso dá para a gente uma certa autonomia, né? Para que a gente possa cada vez mais ter independência, né? E abrir nível de permissão no sentido de realizar o nosso propósito de alma. Então, nono propósito, né? Nono pressuposto. Se é possível para alguém no mundo fazer, também é possível para mim. Nossa, isso é muito profundo, hein, professor? É muito profundo, volto a dizer. Nós vamos aprofundar no nível da programação neurolinguística e algumas ferramentas, né? Por exemplo, fantástica, que é modelagem, a gente vai aprender a modelar esses comportamentos, a gente vai aprender a trabalhar nessa dinâmica, né, de desenvolvimento de recurso e poder realizar. Se é possível para um, é possível para mim também. 10º pressuposto. Se o que eu estou fazendo não está funcionando, mude o comportamento, mude a atitude. Nossa, isso aí não é brincadeira não. Nós demandamos muita energia e consecutivamente perdemos muito tempo tentando realizar aquilo que é uma intenção e sem entender essa dinâmica. Se eu estou fazendo uma coisa e não está dando certo, eu tenho que ser flexível, eu tenho que mudar o que eu estou fazendo, experimentar, sem nenhum aspecto de fracasso, de derrocada, simplesmente assim, estou fazendo, não está dando certo, muda o comportamento, faça diferente. Ah, mas eu já botei muito tempo e às vezes muito dinheiro. Pois é, mas você vai continuar pondo e vai estar muitas vezes, né, no que a gente chama aqui de alucinado, entendendo que aquela sua expectativa é muito grande diante da realidade. Então precisa adequar, precisa reduzir as pretensões. Lembre-se, se o que eu estou fazendo não está funcionando, mude a atitude, mude o comportamento, faça diferente. E aí nós vamos então para o 11º. Esse é um pressuposto especial. Diz assim: corpo e mente é uma coisa só. Ah, e agora, professor? Pois é. Para o praticante da programação neurolinguística, nós chamamos então de practitioner. Quando a gente chega nesse pressuposto, é fantástico, porque assim, a sede do corpo está sob o comando da mente subconsciente. Repetindo, é a mente subconsciente que comanda o nosso corpo. Então, esse pressuposto diz, especial, corpo e mente é uma coisa só. Então, se a gente conhece, né, o nosso sistema de crença, que é quem comanda a nossa mente subconsciente, nós podemos então reprogramar, ressignificar esses padrões. Se eu não conheço, a mente subconsciente vai continuar comandando o corpo. E aí é muito fácil, né, a gente perceber isso. Por quê? Porque as pessoas então têm aqueles comportamentos padrões, e não mudam. Por mais que elas tentem, por mais que elas queiram. Por quê? Porque elas não vão no cerne da questão, elas não vão no processo de reprogramar esse padrão que já está inserido na mente subconsciente. Quem comanda o corpo físico, mente subconsciente. Então é muito legal a gente olhar para esse pressuposto. Por quê? Porque a nossa dinâmica, né, nesse processo de amadurecimento, de desenvolvimento de autonomia e recurso, é assim: à medida que eu vou elaborando do ponto de vista mental ou psicológico, né, eu vou mudando esses padrões e aí eu vou mudando a minha atitude, eu vou mudando o padrão de comportamento e eu mudo a minha atitude. Quando eu não consigo fazer isso, eu caio para um aspecto muito interessante, que aí é o corpo que fala, as somatizações. Então as somatizações já é um processo derivado disso. Se eu não consigo mudar na dinâmica de ressignificar ou reprogramar, o corpo fala. Então as somatizações já é o processo de somatização desses padrões cristalizados, né, de crenças
é que nós estamos aqui exatamente para poder olhar e ressignificar. Até o próximo. Obrigado.